Seja bem-vindo a mais um episódio do Dali para não Tomale. Tô aqui com o meu co-host, Marcos Custódio. E hoje temos um convidado mais que especial, um cara que é mentor, fundador de empresas como G4, sócio da Vetex, também participou ali do crescimento da CRM Bônus. Seja muito bem-vindo, Alfredo Soares. Obrigado pela sua presença ilustre aqui no nosso podcast. Esse é um podcast vintage, tá, galera? Vocês que que acompanham o nosso trabalho há muito tempo, o Lincoln foi meu estagiário na X-Tech, me ajudou com a Social Rocket, me ajudou com a loja integrada lá na Vetex, e o Marcos foi um dos meus primeiros parceiros afiliados da X-Tech lá atrás. Na época ele era o rei do SEO, e ele me ajudava lá, ajudou fazendo vários relatórios para melhorar o SEO da X-Tech. Então assim, isso que tá acontecendo hoje aqui é um episódio vintage. Marcante! Tá? É um episódio vintage. Da hora. Alfredo, pra gente começar, cara, a gente sempre fala da cadeira atual, né? Hoje, dentro do G4, qual a cadeira que tu ocupa, quais são suas missões lá dentro? Cara, tem duas missões, assim. A cadeira que eu ocupo é de CEO do G4 Capital, né? Então eu tô ali tocando a parte de novos negócios da empresa. Então eu olho ali aquele ecossistema que a gente construiu de 45 mil empresários pequenos e médios do Brasil e olho, cara, o que eu posso construir de negócio, o que eu posso comprar de empresa, o que eu posso fazer parceria. Então eu toco essa área ali na companhia de novos negócios. E tenho também ali como advisor, né, como dono e conselheiro da empresa, eu tenho ali as participações nos comitês. Então, comitê executivo, que é a parte estratégica de como a gente está executando a estratégia, né, a parte de comitê de marketing, de comunicação, a parte de comitê de parcerias, de comunidade, de relacionamento. Então, tem algumas agendas ali que estão. Então, é dividido, né? O Thales, ele toca toda a parte de visão, de cultura, de gente, né? E aí acaba também estando na parte de vendas. O Nardon fica muito da parte financeiro, performance, receita, produto, que ele é, muito bom nisso. Então ele toca essa parte e eu fico com a parte mais de relacionamento e tal. Então a gente meio que se divide assim, mas, cara, estamos ali quase sempre junto o dia inteiro, tocando as decisões e despachando as coisas. No Zap. E, cara, como que surgiu o G4 Capital? A ideia do Capital, na verdade, sempre foi uma característica minha muito forte, né? Você trabalhou comigo, você sabe, eu sempre tive essa capacidade combinativa de olhar para a oportunidade e sempre fui obcecado pelo cliente. E o cliente é uma fonte de criação de negócio. Então, conforme você tem capacidade de observar, documentar, analisar o comportamento do seu cliente, você começa a perceber e a ver várias oportunidades. Óbvio que nem todas as oportunidades você deve trazer para o seu negócio. Porque tem oportunidade que acaba não contribuindo para o seu propósito, para o seu objetivo com o cliente. Então você precisa ter essa maturidade de poder entender o que vale a pena você ganhar dinheiro sendo parceiro, o que vale a pena você ganhar dinheiro vendendo patrocínio, por exemplo, no nosso caso, e o que vale a pena você ganhar dinheiro virando sócio, ou até mesmo criando aquilo ali e sendo dono daquela oportunidade. Então, mas repara, tudo acaba sendo uma oportunidade, mas você vai alocar tempo, dinheiro e esforço diferente em cada uma delas. E eu sempre tive um feeling muito bom para isso. E a capacidade de enxergar e muitas vezes de criar, né? De não só, porque não tá claro ali, mas você fala, se eu pegar esse comportamento do cliente com esse negócio que o Marcos tem, com o meu canal de distribuição, opa, calma aí, construir um negócio aqui. E dentro disso você ainda pode inovar no modelo, enfim. Então sempre foi uma característica muito minha. E aí isso é uma BU. E eu sempre fiz isso na minha vida, né? Então, tipo, o ecossistema que eu criei na X-Tech, que fez a gente não precisar de funding, de dinheiro de investidor, para crescer a empresa, lembra? Fazendo os eventos, pegando dinheiro para os eventos, o dinheiro dos eventos bancava patrocinar os outros stands eu vendia para patrocinador. Então, toda essa engenharia financeira que eu criei para todo mundo ter valor e eu viabilizar as coisas para todo mundo, fez com que eu, Alfredo, me tornasse esse hub. Então, o G4 já é isso por essência. Então, cara, começou a gente fazendo como uma área de patrocínio, de negócio, de parceria, e a coisa foi até esse ano a gente tomar a decisão de, cara, vamos estruturar isso de uma forma maior, vamos ter um plano de futuro nisso, vamos tentar ter uma visão mais financista das coisas. Então, a gente trouxe um cara de fundo de investimento, criamos o G4 Capital e a gente fez 24, né, Nicolas? 24 milhões de negócio em, sei lá, 10 meses. Porra! É isso. E o Marquinhos, você falou da X-Tech aí, quer mandar a sua da X-Tech? Bom, não, na verdade eu queria ouvir, Alfredo, assim, ó, você
já fala bastante sobre a questão da X-Tech, de como foi essa virada para o ambiente da Vetex. E, cara, quando você saiu de uma mentalidade de startup, com uma cultura muito alinhada ali com os objetivos que vocês tinham, e foi para a Vetex com uma Big Tech, teve muita pressão, teve muito estresse. E como que foi isso para você, cara? Porque eu sei que foi mudança meio que da água pro vinho ali. Como que você conseguiu lidar com isso para ter o sucesso que você teve? Eu não soube, né? O que aconteceu foi, eu era dono do meu próprio mundo, então tudo chegava até mim, tudo acabava ficando numa órbita do Alfredo, por ser o dono da companhia. Então o parceiro queria falar com o Alfredo, o funcionário queria falar com o Alfredo, o fornecedor queria falar com o Alfredo e o time quer ficar te levando as coisas. Então você tá numa posição de dono muito segura, aonde você tem os desafios, os problemas, a volatilidade e tal, a imprevisibilidade, mas, cara, é você decidindo ali junto com o time e dando norte e dando tom, né? Você é o maestro. E, de repente, eu me torno o violinista. Tem um maestro falando, cara, isso aqui é muito maneiro, mas a gente não vai fazer. Não, mas porra, eu quero... A gente não é o planejamento da empresa, não é o... Passou a decidir pra ter que vender as ideias. Então, ao invés de ter as ideias, e eu sempre tive essa característica, né, de empreendedor, de, porra, ter a ideia e sair executando, e aí vem uma coisa da minha skill, que é esse cara, pô, que era designer, que sabe combinar os pontos, que, porra, entende de venda, a criação, a produção. O Lincoln trabalhou comigo, ele sabe disso. Eu fechava, às vezes, evento fora do escopo do cronograma do time, eu fazia o layout do evento, eu captava o patrocinador, eu fazia a arte do panfleto, eu fazia o vídeo da TV, eu resolvia tudo. Pode crer. Então, isso veio do freelancer que eu fui lá atrás, do dono de agência freelancer que eu fui, que tinha que resolver tudo. Então, eu me tornei esse profissional. E aí, quando eu chego na Vetex, eu chego assim. Só que quando você chega numa Big Tech, quando você chega numa empresa, não é sobre você fazer tudo. É sobre você ser muito bom em uma coisa. É sobre você ter capacidade de delegar, de inspirar, de direcionar, de recrutar, de criar indicadores, de apresentar. Eu lembro, até hoje, eu te falo, eu nunca fiquei tão nervoso quanto apresentar os meus resultados da minha unidade de negócio, que era os OKRs, no All Hands lá na reunião trimestral da Vetex inteira. No qual umas apresentações eram em inglês e outras em português. Só que era 20% português e a minha foi em português. Pode crer. Eu lembro que eu ensaiei, mano. Um cara que naquela época já tinha feito mais de 100 palestras. Eu fiquei suado no último. Então, eu passei por esse desafio muito grande. E quando eu cheguei com aquela coisa, pô, do cara, né, do forasteiro. O cara que, porra... Nem todo mundo era... quando uma empresa compra outra empresa, não são todos os diretores que apoiam aquela compra, que concordam com aquilo. Aquilo normalmente é a visão de um cara. Que naquele caso era uma visão do Mariano. Que o Geraldo comprou a visão do Mariano. Mas era uma visão do Mariano. Pode crer. Então não era uma decisão da empresa, dos líderes, dos sócios. Não, era uma visão do Mariano. O CEO falou, cara, precisamos dar esse movimento. Tanto que tinha uma briga muito grande minha com o Adriano, que era o CEO da loja integrada, que a gente teve que zerar essa pedra antes do Gil acontecer. E mesmo assim, depois que o Gil aconteceu, guerra, a porta estourou pra ele, ele pediu pra sair. Pode crer. Chego, ele já fora. Que ele falou, ele depois foi processando e também não aceitou. Então eu chego ali com um certo preconceito. É porque eram duas empresas que guerrilhavam. Então dentro da X-Tech era literalmente uma guerra. Era um contra o outro. A loja integrada subia uma atualização, a gente, irmão, tem que subir essa porra, o Alfredo madrugava, todo mundo madrugava. E o time comercial no outro dia. Então, temos isso também. Então eu cheguei tendo ali aqueles sócios que, pô, falavam, subcelebridade, nosso sócio subcelebridade. Preconceito do cara. Que eu já tinha ali 40, 70 mil seguidores. Cada frase uma farpa. Então, cara, não foi uma chegada acolhedora. Foi uma chegada onde, pô, eu tive que me impor, tive que construir meu posicionamento, tive que provar minhas... Então, assim, tudo que eu tinha construído no mercado de respeito, resultado e o cacete pros fornecedores, pros parceiros, eu chego ali tendo que provar tudo de novo. Pode crer. E você já sabia fazer essa política ou você teve que aprender na transição? Foi 6 meses de depressão. De cara, 6 meses ali entendendo, será que eu fiz certo? Será que eu deveria ter vendido? Porra, será que era isso que eu queria? Foram 6 meses ali de
sentimento de dúvida, sabe? Quando você se sente um pouco impotente, fala, puta, tipo, eu não posso fazer mais nada. É uma sensação de impotência, porque você já fez e não pode mudar, e você tá ali, e aí? Então foram 6 meses nessa, eu me lembro, até hoje eu conversei com o André Diamant, que tinha vendido a empresa dele, só que ele vendeu a empresa dele. Então era uma parte de vendeu e saiu. Eu não. Eu usei a minha empresa para me tornar sócio da Vetex. Pode crer. Essa foi a verdade. Então, a minha empresa foi a forma que eu encontrei de me tornar sócio da Vetex. Eu falava isso muito Era um antes sonho de nosso. fazer. E entendeu? qual foi a virada de jogo aí pra você depois desses 6 meses iniciais? Porque a gente sabe da sua história e o que aconteceu depois desses 6 meses, né? Cara, mas a virada... Você lidou muito bem. A virada, cara, foi trabalhar duro. Não desistir. Respeitar as pessoas. Administrar muito bem minhas fraquezas e me colocar no meu lugar de potência a maior parte do tempo. Fazer aquilo que eu era bom. Eu era o cara bom da porta pra fora. Então eu, na época, botei o Jordão, que era o nosso sócio, da porta pra dentro e gastei uma energia muito grande da porta pra fora. A ponto de dos problemas meus como CEO da porta pra dentro serem engolidos pelas vitórias que eu conquistava da porta pra fora. Então, fazendo uma analogia, e aí quero que a galera filtre um pouco, mas era como se a gente fizesse uma analogia na época de Alexandre o Grande. Ele era bom o quê? Conquistador. Ele saía pra conquistar, mas as cidades que ele conquistava, ele deixava lá com os caras que faziam a gestão. Eu era esse cara, eu era o cara de sair atrás de novos negócios, de novas parcerias, de novos... Então, eu fazia esse trabalho e, o Jordão ia construindo essa parte. E aí a gente foi crescendo pra caramba, até o ponto que, o Mariano falou, cara, a gente precisa levar a gestão pro próximo nível. E aí a gente traz um gestor de fora. E aí quando faz isso de uma forma errada, que hoje eu entendo claramente com a bagagem que eu adquiri durante o tempo, aí foi a cagada, entendeu? Porque aí foi um choque cultural. Aí você pega um empreendedor e uma cultura empreendedora e coloca um executivo. Fudeu. Você botou vinho na água. Pode crer. Você separou as coisas. E aí, claramente, a visão... Eu, nesse momento, abandono o negócio. Falo, cara, então eu vou focar aqui agora na Vetex. E aí o azeite, o óleo sobe na água e aí vai tirando as peças. E aí, consequentemente, a empresa... Acontece o que aconteceu. Muda. Muda, essa é a real. Pode crer. Que na minha visão, não é nenhuma questão financeira, né? Porque você tem no meio desse caminho uma pandemia que exponencializou o mercado de e-commerce, porque todo mundo precisou criar loja virtual. Então, qualquer indicador que você veja, ele é um pouco arbitrado por um comportamento de mercado que alavancou qualquer resultado. Só que quando você vai na margem, você vê uma margem totalmente comida. Uma empresa que quando eu deixava 50% de margem líquida, começa a deixar menos 10%. Então você percebe que o crescimento a qualquer custo não faz sentido. Depois a gente assume a empresa, eu fico 3 meses como CEO interino, mas aí já com G4, já era um desafio muito maior de gestão, e a gente consegue apontar para uma solução, e aí entra o Vitor Popper, que é um grande empreendedor e um cara com uma capacidade de gestão focada para inovação, tem feito esse trabalho com a loja integrada de realmente cofundar a companhia, principalmente com essa visão de, resgatar a alma, a comunidade, a paixão que os clientes tinham pela loja integrada, essa proximidade, essa empresa de software que, apesar de ser um produto, tinha uma relação de mãos dadas com seus clientes. Pode crer. Que foi uma coisa que, antes do Vitão voltar para a companhia, se perdeu. A loja integrada virou aquela empresa de software que você... entra lá no site... Não era o diferencial mais, né? Não tinha com quem você falar, perdeu isso. Lá Que naquele... não tem certo ou errado, tá, turma? Você Justo tem 2 falar estilos isso. de negócio. Não existe certo ou errado. Naquela época, a comunidade era muito forte. E eu vejo que você puxava a comunidade. O Lincoln, como... Ou parte da operação puxava a comunidade que existia no Facebook, lá, por exemplo, da X-Tech, ó. Quando teve essa mudança aí pra Vetex, a gente viu que essas comunidades como um todo também elas sumiram. Por quê, cara? Cara, mas não. Na verdade, a comunidade, ela perdeu o sentido quando a gente enfrentou um problema na Black Friday, e aí a gente viu que a comunidade que tinha muitas coisas boas, ela se tornava uma ameaça muito perigosa. Porque o nosso concorrente, a gente cresceu muito pescando dentro da comunidade que a loja integrada criou. Então, no início disso tudo, não se falava nem em comunidade, era um grupo do Facebook. Né? É isso.
Então a gente cresceu muito ali dentro. Quando tinha problema, a gente ia lá e pescava. Os nossos parceiros, que a gente chamava de vendedor invisível, ficavam lá e pescavam. Né? Os nossos parceiros que estavam lá, a gente tinha os nossos fakezinhos que ficavam lá. Então a gente tinha aquela coisa do empreendedor bootstrap, né? O cara que não tem investidor, então um cara raiz com esse perfil de vendas que a gente tinha. A nossa empresa era isso, que o G4 também é isso. Então a gente, cara, vamos marketing viral, né? Marketing guerrilha. Marketing de guerrilha era o nome. Então, a gente tinha essa característica. Beleza. A coisa foi acontecendo, tudo mais. O que aconteceu? A gente começou a ver que não tinha uma gestão de comunidade. Não era uma comunidade, era um grupo que todo mundo podia falar o que quiser, entrar quem quiser. E aí a gente foi aprendendo a criar regras. Só que em toda comunidade, todo grupo de pessoas, que comunidade é um grupo de pessoas, todo grupo de pessoas que você começa a colocar regra, cria-se uma política. E aí não vai agradar todo mundo. Pode crer. E aí dentro desses grupos vão existir os pequenos grupos. Subgrupo. E aí vai, cara, vai criando-se a complexidade, que é a sociedade. Então o que aconteceu foi isso. A gente foi vendo e aí na pandemia, na Black Friday a gente falou, ih, rapaz, isso aqui é um bicho pro bem e pro mal. Então já não dá pra tratar... Como o principal do negócio. De forma leviana. Precisamos, de fato, atuar em cima disso aqui. E eu lembro até de um post que eu fiz, falei, olha, essa porra aqui é um grupo... não falei porra, né? Mas eu lembro de um post que eu fiz meio duro, falando, olha, isso aqui é um grupo da X-Tech, tem dono, tem regra. Se fizer isso, vai ficar fora. E aí uma galera saiu, agora acabou, não é mais uma comunidade, bababá, agora... E aí a gente foi colocando limite. Só que é isso, quando você coloca limite, você todo mundo se agrada. não agrada todo mundo. Só que o sucesso não é pra todo mundo. E durante o sucesso, você vai ter que botar limite na relação com a tua esposa, com o teu marido, com a tua mãe, com o teu amigo, com o teu sócio. Então, assim, colocar limite faz parte das decisões difíceis de um profissional de alta performance. Massa, cara. E aí, tu trouxe, cara, limite é uma das coisas que é estratégico para quem pensa em ser um profissional de alta performance. Nessa sua trajetória, irmão, o que na sua opinião foi estratégico e o que foi empírico? Falando aí dessa mudança, quando transicionou e você teve esse período, cara, meio conturbado para a criação do G4 e para o que virou hoje tudo isso. Cara, é muito louco, assim, porque eu consigo reagir às coisas muito rápido. Então eu consigo acontecer algo e eu transformar aquilo em outra coisa. É uma habilidade minha muito forte. Você sabe, você trabalhou comigo. Vou errar rápido. Então, porra, vem um problema, vem uma situação, vem um negócio e eu, pá! Né? Eu lembro o primeiro stand que eu fechei no RD Summit, foi assim. Os caras me ligaram, eu tinha uma amiga lá, ele me ligou, pô, tô com o último stand lá, tem que fechar. Eu falei, cara, fechei, eu tava caminhando no play do meu prédio. Eu liguei durante a caminhada para 4 parceiros e consegui fazer o lance dos patrocínios, né? E tive que pensar como fazer, porque a RD não deixava várias marcas estar no mesmo stand. Foi aí que nasceu o ecossistema. Mas quando, assim, o nível, e eu acho que é uma coisa assim que o meu pai conseguiu me treinar e transferir dele pra mim. Eu acho que é uma característica dele que veio no meu DNA, assim. O nível de intencionalidade que eu faço nas coisas, mesmo quando a reação é rápida e por instinto, é muito absurda. Então, porra, eu lembro que na pandemia eu comecei a gravar as lives. Aí eu fiz uma live com o Fred Trajano. Aí eu falei, cara, eu preciso deixar isso registrado na história. As lives não foi planejado. Se tiver uma pandemia eu vou fazer. Não foi. As lives vieram de uma provocação do meu pai e do Mariano, que me mandaram assim. No mesmo dia, o Mariano me mandou uma mensagem assim. Ajuda a turma, você foi treinado para esse momento. Faz o que você sabe fazer. Ele mandou essa mensagem. E o meu pai falou assim, ser bom quando tá tudo dando certo é fácil. Ser bom quando as coisas estão dando errado é só pros competentes. E aí, naquele momento, eu largo ali o videogame, que era a pandemia, né? Então tava aquela coisa meio que, vamos ficar olhando o que tá acontecendo e, vamos jogar o videogame, vamos ficar em casa e tal. Eu largo o videogame, abro uma live sem saber como é que era e começo a fazer live.
Aí eu já falei, bom, eu preciso me destacar. Porra, eu não consigo botar muita gente na live. Então o que eu vou fazer? Eu vou ser o cara que vou abrir mais live. Eu comecei a abrir 3 lives por dia. Então abria na hora de abrir uma de manhã, abrir uma no almoço, abrir uma de tarde, abrir uma de noite. Aí falei, cara, agora eu vou começar a convidar as pessoas. E aí eu comecei, e aí já vem a intencionalidade. Puta, eu vou usar a live pra chegar nas pessoas que eu quero chegar. Pô, fiz muita live, cara, eu preciso o que eu fiz, aí o que eu fiz na pandemia começou a ser relevante. Eu falei, cara, eu preciso deixar isso na história. Porque se eu não fizer nada, daqui a 2 anos, ninguém lembra mais daquilo. Aí eu, vou fazer um livro. Pô, vou transcrever. Eu não tinha Aplaude, não tinha AI. Pô, vou transcrever as lives, vou pagar pra alguém transcrever as lives, transformar as lives no livro. Então, foi tudo muito intencional, porque no final, qual era a minha ideia? Se eu faço um livro do varejo, eu coloco o meu nome na história do varejo. Massa. Pode crer. Então, eu lembro de eu contando isso pro Mariano, e o Mariano falou assim, cara, tu é maquiavélico, bicho. Puta, como é que você pensou em tudo isso? Porque era tudo pensado. Mas foi durante porque o processo. O que eu falei? Eu falei assim, eu tava sem dar palestra. Palestra já era um negócio relevante na minha vida. O que eu comecei a fazer? Eu falei, se eu faço o segundo livro, eu vou pedir pra editora a versão do meu digital para poder dar de graça. Aí o que eu vou fazer? Eu vou usar as lives para dar o meu livro de graça. Quando eu der o meu livro de graça, eu vou começar a falar com os RH das empresas que eu dou o meu livro de graça. Então eu abri a live com o Fred Trans e falava, Fred, eu queria dar um presente, eu queria dar o meu livro para vender para todo o time do Magazine Luiza. Só que se o time do Magazine Luiza lesse meu livro, quem se acha que eles iam pedir na convenção de vendas? Então eu falei, cara, eu vou fazer um livro novo, porque eu fazer um livro novo vai liberar eu poder fazer marketing mais agressivo do meu livro antigo, que eu já sei que a resenha é boa. Como é que é o nome? Não é resenha, teatro, que o teatro tem lá, tem um nome. Que o cara vai lá e fala do teatro. Fala da peça. Tipo, já era bom. E aí automaticamente eu falei... Crítica, né? É meio que crítica, mas... Aí, eu vou pegar e vou colocar... Eu consigo colocar o meu livro no mercado. Então, quando voltar a pandemia que a galera for fazer evento, o time vai querer me chamar. E o meu livro vai ter muita venda. Porque o cara que pega um livro digital, ele vai querer comprar o livro físico. Cara, olha o nível de complexidade. Mas você pensou em tudo Não, isso? É isso que eu falei. Puta É isso que é bizarro. Pensei em absoluto tudo. Falei, cara, se eu der o meu livro pro cara da live, ele vai dar pra mulher da Foi RH, época na VTEX. aí ele vai distribuir pra 1000 pessoas, e 1000 pessoas vão ler meu livro. Provavelmente 20% vai gostar e vai falar, puta, eu vou comprar o físico que é muito melhor pra ler. Aí ele vai comprar o físico. Só que aí quando chegar na hora quando acabar a pandemia e a galera for contratar pra negócio, tanto é que no segundo semestre dessa estratégia, eu dei palestra online pra cacete. Pode crer. A gente vendia na época, minha palestra quando deu a pandemia, ela era 30 mil reais. Eu tava vendendo uma live por 18. Ô Alfredo, você é um cara que tangibiliza várias ideias, né? Qual foi a ideia mais louca que você teve, que você colocou em prática e está rodando na vida real? Um barco dentro de um shopping. Real? Tem até hoje lá no Rio, no Casa Shopping. Mas é um anúncio de um barco? Não, uma lancha dentro de um shopping. Mas pra que essa lancha? Conta mais pra nós, hein? Tinha um shopping no Rio de casa e decoração. O barco hoje ele tem um nível de decoração muito alto. Então eu conseguia encaixar, só que eu conseguia, aí tinha um estacionamento muito grande. E aí eu vendi a ideia pro cara do shopping dele monetizar o estacionamento dele. Eu e na época o Alberto Trager, que ele conhecia o dono do shopping. Então eu tinha a ideia e ele tinha o contato do shopping. Então a gente vendeu pro cara a ideia de colocar, dele monetizar o estacionamento dele que ficava vazio, que era o estacionamento do canto esquerdo da entrada do Casa Shopping. Porque as pessoas entravam e iam lá pro fundo pras lojas. Então aquele estacionamento sempre ficava vazio, porque era longe, era na entrada, era longe das lojas e pegava sol. Só que ela era de frente pra avenida. Então eu vendi pro cara do shopping pra ele monetizar o estacionamento dele e trazer algo que ia chamar a atenção do shopping. E eu vendi pro cara do barco que ele ia ter um outdoor vivo na avenida mais movimentada da Barra da Tijuca, onde todo mundo que ia pro aeroporto de Jacarepaguá, que é o aeroporto privado, passaria em frente ao barco dele, porque aquele lugar é antes do retorno do aeroporto. Então... Tá lá o barco. Tá lá o barco até hoje. O shopping ganha da locação do estacionamento, o cara ganha do outdoor dele. A única coisa nesse caso que eu não consegui, porque eu acho que o Alberto que negociou, que se fosse eu, acho que eu tinha amarrado, é não ganhar um pedaço do aluguel até hoje. Tu não ganhou nessa negociação? Não, nessa eu ganhei dinheiro pra caramba, mas... Mas como? Depois eu botei o cara direto com o shopping. Porque chegou um momento que teve uma puta fazia crise. Tipo teve uma puta crise. E aí o negócio ia acabar. E aí eu falei com o Tadeu da Real. E disse, pô,
Tadeu da Real é duro de queda de negociação. E aí o Tadeu da Real falou, cara, eu pago tanto. E o tanto não tinha margem pra mim. E aí eu tomei a decisão. Falei, cara, é melhor eu ter o meu projeto vivo do que o projeto morrer e eu não ganhar dinheiro sem o projeto. É melhor eu não ganhar dinheiro com o projeto lá, porque aquilo ali durante muito tempo era minha autoridade, né? As pessoas falavam, pô, e aí? Eu falava, pô, Casabolt. Eu que criei o Casabolt, sou o criador do Casabolt. Então esse foi um projeto que eu tenho muito foi carinho. Doido. O outro projeto foi a minha primeira captação de patrocínio, que foi pra Ilhas Tropicais e Angra dos Reis, o projeto da Saveros Tour, que o cara me deu a ilha. Cara, eu lembro que missão que era eu ficar 40 minutos num barquinho de alumínio, meu irmão, em mar aberto pra chegar na ilha, pra ver a obra. E aí ele falou, ó, o que você captar de patrocínio aqui, tudo que você captar de patrocínio aqui, 50% é teu. Pô. E aí, porra, eu nunca tinha feito isso na vida, eu comecei, né, cara, tentar ligar pra Itaipava, pra Cariol, pras marcas, pra não sei o que lá. E aí no final consegui. Foi uma primeira porradinha que eu dei na vida ali. Esse é um projeto também que eu me orgulho muito. Esse projeto recebeu 800 mil pessoas numa temporada. Todos os navios da CVC paravam na ilha e saíam lá. E, cara, eu ajudei a concepção, eu criei toda a identidade visual, eu criei os mascotes. Era quase que uma Disney, uma parada. Ainda tem bastante coisa na internet disso pra galera pesquisar. Então, esse é um outro. E o terceiro, que eu acho que eu tenho um orgulho gigante, que foi um momento muito especial da minha vida, foi na pandemia, começou aquela onda de drive-in. Lembra disso? Claro. E aí o cara do drive-in do Rio falou, cara, eu tenho uma data, você quer fazer um drive-in do Bora Vender? Eu lembro do Bora disso. Varejo? Porque tava muito forte as minhas lives. E aí eu, desse jeitão, falei, óbvio, pô, vamos fazer. Ele falou, então, pô, vamos fazer. A gente precisa garantir essa venda de ingresso. Aí na hora eu já falei, cara, eu vou vender pra empresa, convidar cliente. Aí eu falei, pô, que empresa? Aí eu falei, pô, drive-in, vou fazer uma parada com carro. E aí fui no cara da Widman, falei, pô, vamos fazer uma parada de, pô... E aí a gente conseguiu viabilizar, eu fiz, cara, eu levei o Geraldo, levei o Rony. Foi animal. Levei uma galera animal, porra, e fica marcado na minha cabeça... eu lá em cima da parada, com os carros buzinando, piscando, caralho, foi assim, foi alucinante. Não, do caralho. É coisa de retardado mesmo, né, cara? Diferenciado, não esperava essa resposta, tá, inclusive. Muito bom. Doido. E, Alfredo, cara, antes da gente entrar aqui, a gente tava brincando, tu é um cara que me ensinou muito sobre imagem pessoal. Então, acho que eu comecei a trabalhar com o Alfredo quando eu tinha 20 anos de idade, né? Ele tinha a minha idade hoje. E... gastava tudo em cachaça, isso aí. Ganhava tudo e gastava em cachaça. Só vivia inchado. E ele batia a meta antes, que ele era bom. E aí ele falava, pegava os caras que tava tudo fudido e ficava, vamos lá, eu faço hoje a rodada. Aí os caras tudo fudido saía mais cedo porque esse moleque ficava levando a galera pro happy hour. Mas, cara, o que mudou do Alfredo, assim, em termos de imagem pessoal, do Alfredo da X-Tech pro Alfredo hoje, que é fundador e sócio dessas grandes marcas? Cara, mudou bastante. Primeiro, tem um day one. Tem até um livro disso, que é Todos Somos Uma Marca. Não fala tanto de imagem pessoal, não, mas eu gosto desse tema pra caramba. E eu acho que eu tenho lugar de fala nisso. A primeira coisa, eu acho que é o seguinte, tem um dia que mudou a minha percepção sobre isso. Eu peguei um Uber com o Guilherme Machado. Tô ligado. Eu estava saindo de um jantar e a gente pegou um Uber junto. E aí nesse Uber, ele virou pra mim e eu andava barbudão, cabeludão, todo de moletom, largado. E eu achava isso maneiro. E eu achava que isso era uma marca, sabe? Ser esse cara, ser esse moleque, ser autêntico, ser assim. Zuckerberg. Sabe? Então eu tinha meio que essa crença. E aí ele virou pra mim e eu tinha vendido a empresa pra Vetex. E aí ele virou pra mim e falou assim, deixa eu te falar uma parada. E eu era, que a gente passa por várias fases, né? Eu era o cara que botava calça jeans e camisa social pra poder ir trabalhar, sacou? Quando eu nem tinha emprego. Então, quando eu era o cara que botava a roupinha social pra ir pedir estágio, depois pra vender cartão de visita. Aí depois eu fui, conseguindo entender que não precisava disso e eu fui, mas sempre me arrumando direitinho. Cara, quando eu comecei a ter um pouquinho de, desse que eu entrei nesse mundo de tecnologia e startup, eu chutei o balde de um jeito, e aí quando eu tive um pouco de sucesso, vamos chamar de uma pitada de sucesso, parecia que eu queria me mostrar que, eu posso ter sucesso sendo assim, sabe? Parecia que eu tava querendo transbordar essa mensagem ruim. E aí o Guilherme virou pra mim e falou assim, bicho,
deixa eu te falar um negócio. E o Guilherme, meu irmão, andava só de terno, barba feita e tal. Ele virou pra mim e falou assim, bicho, você quer ser o menino da startup ou o empresário da empresa de R$1 bilhão? Foi isso que ele falou. Vetex não era essa empresa gigante. Vetex tinha me comprado, mas era uma empresa ok. Quando eu entrei na Vetex, a Vetex valia $100 milhões. É muito dinheiro, mas, cara, dentro do mundo de tecnologia era ok. Dentro da Faria Lima? Era ok. No IPO a gente valeu 4 bi e 400, 44 vezes. Então, quando ele falou essa frase pra mim, foi uma porrada no meu estômago. E aí, obviamente, ele veio do, você tem que emagrecer. Você admira o cara que, é acima do peso, empresário famoso? Você tá se tornando inspiracional, olha a tua história. Então, ele me deu uma surra verbal de verdades. Guilherme Machado, obrigado por esse dia. E por outros que a gente passou junto, irmão. Que caiu a ficha em mim ali. Caiu muito a ficha em mim. E a partir daquele dia eu comecei a me preocupar um pouco mais. Levar isso em consideração. E aí eu fui passando por várias fases, né? E aí eu tive um outro mentor também muito importante, que foi o Thales, que é um cara que também sempre há muito tempo... o Thales, ele tem essa coisa do pioneiro, né? Então, ele chegou na palestra primeiro. Ele é um cara que eu modelo muito. Em relação à imagem, a várias coisas. Algumas coisas não também. Mas várias coisas eu modelo muito ele. E a gente é melhor amigo, sócio, enfim. A gente tem uma relação incrível. E ele foi um cara que começou a se vestir bem. E aí ele foi o cara a botar o dedo na ferida, sabe? A falar, cara, bota uma calça mais do teu tamanho, usa uma camisa melhor, não dá pra ficar usando... Então ele foi me ajudando a dar esse direcionamento. E aí, cara, eu fui gostando. Só que eu tenho um problema muito, muito sério com peso. Engorda, emagreço. Agora eu tô passando por uma bela temporada dentro do meu peso que eu espero conseguir que isso se torne frequente. Mas eu sempre tive esse desafio muito grande. E é natural quando você vai perdendo a mão e por muito trabalho, o que acontece? Você perde a autoestima. Você passa a não querer experimentar roupa, você tem preguiça de ir na loja, Então, isso também vai prejudicando. Não vira prazeroso comprar. Então, eu acho que é um pacote. Cara, corpo bem, mente bem, e aí isso vai te dando mais confiança de que se você investir naquilo, se você fizer aquilo ali vai. E aí, talvez vai um corte aí, uma porrada pra todo mundo que tá ouvindo a gente, que trabalha com vendas, trabalha com negócio, empresário, tem relacionamento com cliente, participa de comunidade. Imagem pessoal é aonde você anda, com quem você anda, como você fala, o que você veste, as marcas que você usa, pra onde você viaja, os esportes que você pratica, os seus hobbies. Sua vida. Tudo isso, a sua rotina, tudo isso aqui, esses 10 pontos, são as caixinhas para a construção de uma marca pessoal. Então, cara, a partir do momento que você quer jogar esse jogo, tudo tem que ser intencional. O carro que você dirige, o lugar onde você mora, tudo se torna, de fato, estratégico para tua marca pessoal. Tudo vai dizer sobre você. Fiz isso. Mudei esses 10 pontos. Como que a gente fala do mostrar isso, usar isso ao favor? Você acha que é natural? É natural. Já vai usar ao seu favor. Já vai acontecer ao seu favor. Mas você precisa expor isso ou você deixa as pessoas perceberem? As pessoas vão perceber, e hoje em dia, se você tiver uma vida de produção de conteúdo, esse conteúdo, isso vai ser o teu cenário. Eu não preciso falar do meu relógio, eu não preciso mostrar o meu carro. Tem pessoas que fazem, volto a dizer, não tem certo ou errado. Talvez aquilo para aquele público é um acelerador muito importante. Mas, de fato, aquilo se torna o teu cenário. E o teu cenário faz parte da qualidade do seu conteúdo. Então, se você está num lugar legal, numa vista legal, tudo isso vai colaborando para a sua imagem. Como eu ao reparo, contrário... por exemplo, quando eu falo pro meu time, eu falo, galera, sempre que for entrar numa reunião por call, limpa a câmera. Porque a pior coisa que tem é tu tá falando com alguém com uma câmera embaçada. Ou de câmera desligada, viu? É uma das minhas características. Reunião com os maiores players do Brasil de... Câmera desligada. Eu também faço. Isso aí, não tem certo e errado, né? Mas é que depende da situação, entendeu? Às vezes você tá fazendo uma reunião numa situação que você tá fazendo a reunião, mas que, é errado. É um fato. Vamos lá. Vamos corrigir. Existe uma reunião
você tem que estar de câmera aberta. Porque é uma reunião, tá marcado. E existe um papo. Justo. Que aí, porra, o cara mandou o link, vou entrar aí, vou resolver teu problema. O papo, você faz como você se sentir melhor. A reunião, você tem que estar de câmera ligada. Pode crer. Vamos separar. A ferramenta é a mesma. Com a câmera limpa. Mas a câmera limpa. Porra, a qualidade do som. A qualidade do som hoje, cara, é estratégico até pra entregar conteúdo, pô. Grava com o microfone 100, você vai ver qual que entrega mais. Por quê? Porque a própria rede social já vai priorizar o teu conteúdo que foi gravado com mais qualidade. Então não tem mistério. As pessoas devem se arrumar pra uma reunião online, assim? Com Você certeza. acredita? Boa. E se arrumar principalmente, porra, cabelo, barba. Cara, tudo, cara. Vão bem. Ah, só assim que eu vou ter sucesso? Não. Você pode ter sucesso do jeito que você quiser. Mas pode ser um grande diferencial que tu pode usar. Agora, se você quiser acelerar o seu sucesso, pô, se você... Cara, quantas pessoas não entram em reunião com óculos quebrado, com óculos torto, sabe? Quantos caras eu encontro que a capinha do celular toda destruída, tal. Cara, são detalhes que se você é o produto da tua empresa, seja você é o canal, você é o produto, faz diferença. Eu lembro até hoje do dia que eu cheguei pra escolher o advogado pra minha primeira causa, que eu fui processado na vida, e o cara tava com um relógio embaçado. Eu lembro até hoje, eu saindo de lá do escritório do centro do Rio, primeiro eu cheguei, um escritório velho, bagunçado, cheio de papel, desorganizado. O cara durante a reunião ficou puxando vários papéis. O cara com um relógio embaçado. E meu pai já falava sobre isso comigo, dessas coisas de ser limpo, de ser organizado, que isso era percepção das pessoas. As pessoas tiravam percepções de você a partir do que elas estão olhando, do que elas estão ouvindo. E eu falei com o Jordão, falei, cara, se o cara não tem nem o relógio dele, esse cara vai perder a data do nosso processo. Não tem como a gente trabalhar com um cara desse. E aí eu conversei com o Vicente Donice, um amigo meu do Rio de Janeiro, amigo de balada. O cara foi na primeira reunião comigo num café de terna, assim, mas, meu irmão, o cara já é bonito. O cara foi, parecia que tá vindo desfilar. Falei, mano, vai ser você que vai me representar. É isso que eu quero que me represente. É essa força, é essa imagem que eu quero que represente minha empresa. Então, sim. É um fato que existe esse mercado. Mas também existem as pessoas e o universo, a comunidade dos desleixados, entendeu? Tá tudo bem. E tudo bem. Mas esse é o ponto. Acho que tudo que você falou aqui, pra vendedor principalmente, é obrigatório. Pra o cara que trabalha qualidade com do vendas. Som, imagem boa, pelo menos limpa. Não, vestimenta, barba, Cara, cabelo. Tanto que eu falo no G4 hoje. No G4 hoje a gente tem um dress code que os vendedores, eles têm um prazo, mas tem que ir de polo. Porque tudo bem, a gente não é o cara de andar de social, mas, porra, a gente é o cara de andar de polo. Boa. Entendeu? Porque já é um corte diferente, já passa uma coisa, Só que isso, por exemplo, sabe quem me ensinou isso? Guilherme Chimon. É, isso que eu ia falar. Esse foi mais recente do Apollo, né? A gente começou a ter alguns conselhos do Guilherme. O Guilherme se tornou um grande amigo nosso. Pra mim, um empreendedor que... Ele e o Mariano, pra mim, estão numa caixinha ali de admiração bizarra. Assim, enfim... Eu comecei a fazer vários eventos da XP, comecei a ter uma relação próxima, comecei a ver o Guilherme sempre de polo, sempre de polo, sempre de polo. Cara, eu olhei, eu juro por Deus, a gente tava no avião com ele uma vez, eu olhei pro Thales, a gente se entendeu. Falou, mano, a parada é polo, mano. Polo a gente não tá nem de camiseta moleque e nem coxinha de camisa social. A parada é polo. Ferrou nós dois aqui. Sim, exato. Não. Tô zoando. No caso é só você mesmo que tá de camiseta de dormir. Eu já não Tá tô de mais pijama, daquele modo, ó. você é. Seguir a Você tá com recomendação. uma roupa meio verão, né? Mas tudo bem. Cara, tu falou uma palavra aí que é muito interessante. O que é modelagem? Como fazer modelagem? Como usar a seu favor modelagem? Cara, eu acabei de ir pra China, né? Eu fui com o pessoal da China Link, que é a maior empresa de levar Meu empresários. xará. O Lincoln. O cara é fenomenal. Experiência dele é absurda. O cara conhece aquilo lá como eu conheço a Tijuca no Rio de Janeiro, irmão. O cara viveu, conhece todo mundo, sabe os atalhos, conhece a cultura. Assim, que experiência eu vivi 12 dias na China com ele. Nossa. A China Link hoje é a empresa que mais leva empresários para conhecer o ecossistema de negócios da China, né? Sempre usando a Canton Fair ali como hub para essa expedição. Eles me levaram para lá, para conhecer o mercado de lá. Qual é a minha conclusão? E aí tu vai entender o que é modelagem. O chinês, ele é o maior mentor de modelagem do mundo. O que ele faz com o mundo? Ele pega tudo aquilo que as pessoas compram, querem, desejam, e ele faz, primeiro, mais rápido.
Aprendeu a fazer mais rápido, como é que eu faço melhor? Aprendeu a fazer melhor, como é que eu faço mais barato? Animal. Modelagem é isso. Modelagem é você pegar algo que alguém faz e trazer pra tua identidade. Fazer de forma diferente, melhor, mais rápido, mais barato. E conseguir evoluir aquilo que alguém fez. Isso é modelagem. Copiar é diferente de modelar. Modelar é você pegar algo já feito e colocar as suas características, esforço para evoluir ou para trazer identidade. Isso é modelagem. Não Massa. é fazer igual. Massa. E aí? Cara, minha próxima, depois dessas aulas aí, vamos lá, velho. Tu já é bem sucedido. Tu já tá cheio de dinheiro. Entendeu? Alfredo, na época do Stack, o dinheiro... Outros momentos. O dinheiro dele era pagar o McDonald's ali pra galera, entendeu? Porra, meia-noite na esquina da Tijuca. Era resenha aquele McDonald's. Porra, né? Isso quando a gente não parava naquela loja de suco, lembra? Tomando Aham. açaí. Meia-noite Da a gente esquina. tomando 500 ml de açaí. É o... Como é que é? Palha brasileira. Açaí, aveia não é... Sei lá, cara, amendoim e granola. Porra, E como a gente ainda pediu um pedaço de pizza até ficar pronto o sanduíche. Era muito saudável essa vida. Outros tempos. Cara, o que... Sua vida ainda é muito corrida. Acho que como antes. Eu te conheci quando, pô, era a época da Stack e tu era um alucinado. E eu acho que hoje, vendo você, tu é um mesmo alucinado. Talvez tu não coma mais o açaí, a pizza e o lanche. No momento, não. Né? Mas... Por que, cara? Tu tá nessa jornada? Por que tu continua sendo um alucinado? Cara, Em construir, criar, trabalhar. eu não me considero um alucinado. As pessoas considero. me consideram um alucinado. Mas pra mim, empreender é exercitar a minha mente no meu lugar de potência, criando valor pra sociedade e sendo reconhecido por isso. E o dinheiro se torna consequência do valor que eu consigo entregar. E pra mim, hoje, trabalhar virou um esporte. Então, assim como eu tô lá indo surfar, assim como eu tô lá indo fazer kite, assim como eu tô lá fazer snowboard, eu tô indo lá fazer o G4 Valley, eu tô indo lá dar uma palestra, eu tô vindo aqui falar com vocês. Pra mim é um esporte, é uma forma de eu exercitar a coisa mais poderosa e valiosa do meu corpo, que se tiver uma chance de viver pra sempre, vai ser através do cérebro. Porque o corpo a gente já sabe que acaba. Mas se existir uma forma de botar a nossa consciência num robô, o nosso cérebro tem que ser gigante. Então, é o músculo do meu corpo que eu mais desenvolvo pra, se tiver essa chance, eu vou viver pra sempre. E eu adoro. Eu sou completamente... É um meu ecossistema. Então, eu tá aqui me dá energia, me dá vontade, me dá disposição, me dá energia, me dá vontade, me dá disposição, me dá alegria... E vai fazendo. Isso não significa que eu não tenho meus dias cansado, que eu não erro, que eu não perco, que eu não me estresso, que eu não fico puto. Você vai amadurecendo, você vai aprendendo a lidar com as situações. E o que hoje eu me preocupo muito? As pessoas que estão ao meu redor. Para mim, o dinheiro hoje é um filtro para poder ter o poder de decidir as pessoas que eu coloco no meu lugar. Que eu coloco ao meu redor. Esse, pra mim, é o maior superpoder que o dinheiro pode me dar hoje. Hoje, por mais que eu tenha patrimônio, imóvel, dinheiro, etc., eu me tornei, por conta do meu negócio, por conta do meu lugar de potência, um pouco refém do meu tempo. Porque o meu lugar de potência consome meu tempo. Consome minha agenda. Então, o dinheiro que pra muita gente, a galera fala que o dinheiro é a liberdade de tempo, pô, pra mim, também é. Mas o meu trabalho e o meu prazer consome isso. Então, pra mim, hoje o dinheiro é um grande ferramenta pra escolher muito bem as pessoas que eu quero do meu lado. Por quê? E aí você sabe que eu vou ser uma dessas pessoas. Porque eu sei da audiência, da autoridade, do network, das ideias, do conhecimento. Então eu tenho que escolher muito bem as pessoas que eu vou deixar se aproximar de mim, qual é o nível que eu quero ter de proximidade delas, para poder transbordar tudo isso para elas, para que isso que eu tenha também acelere a carreira, a vida e as coisas, os negócios dessas pessoas.
Então, e eu tenho o prazer de fazer isso. Então, pra mim, hoje, Nossa. é um prazer poder ir escolhendo essas pessoas e ir criando modelos de parceria com cada uma delas para que elas, de fato, possam estar plugadas à minha vida, à minha história, e eu, de forma ponderada e estratégica, vá ajudando cada uma delas. Então, isso para mim é um negócio que não é sobre dinheiro, é sobre essa coisa. Só que aquilo, mas você poderia fazer isso de graça, né? As pessoas às vezes podem falar, por que você cobra 100 mil para dar uma palestra? Por que você não vai de graça? Porque as pessoas não valorizam as coisas de graça. Mas então por que você não doa o dinheiro? Eu dou. Eu dou de várias formas diferentes para várias pessoas diferentes. E doar o dinheiro quer mais que ou o que tempo... você fizeram com o Mariano lá, velho? Com o Mariano, a gente, fez essa segunda-feira no Gerando Falcões. Então a gente vai exatamente captando esse valor através dessas coisas para poder distribuir da forma que a gente acredita ser. E as pessoas não entendem isso, mas as pessoas às vezes têm que entender que quando você fala de ajudar e doar, não é só pra pessoa lá debaixo da cadeia que você nem conhece que tá. Não. Cara, é às vezes pro teu familiar, é às vezes pro teu amigo, é às vezes pra um funcionário teu, é às vezes pra um amigo de um amigo, é às vezes... E outra, você precisa estar preparado e criar essa consciência e disciplina para quando acontecer coisas como guerra, como Porto Alegre, você tá capitalizado para poder fazer a diferença. Então eu lembro que Porto Alegre, uma coisa que eu aprendi foi muito grande, que as pessoas estavam juntando as pessoas me mandavam muito, né? Eu tava fazendo muita doação, puxando muito movimento para doar também. E aí as pessoas viraram para mim e falaram assim, você tem que fazer uma mala de roupa e doar para lá. E aí eu falei, olha só, eu tenho roupas legais. As pessoas, quando acabar isso tudo, vão precisar de roupas legais. Uhum. Essa é a grande verdade. Porque quando acabar, o cara perdeu tudo, aí o cara vai querer uma jaqueta maneira, Autoestima. uma roupa maneira. Então, não é o momento de eu mandar as minhas coisas pra lá, porque as minhas coisas agora pra lá vão Vai se servir pra perder, nada. vão se sujar, vão rasgar. Então, você tem que ter, mesmo nesses momentos, e poucas pessoas têm, racionalidade pra tomar decisões inteligentes. Porque senão você vai dar uma parada legal que vai, beleza, vai vestir a pessoa que perdeu tudo ali, vai esquentar a pessoa que perdeu tudo. Legal, resolveu também. E tudo bem. Só que quando acabar, essa pessoa precisa de esperança. Essa pessoa precisa de autoestima, ela precisa de motivação. E aí, às vezes, motivação é ela, nesse momento, receber uma jaqueta legal de marca e falar, caraca, eu nem tinha essa jaqueta. Então, como eu falei, eu não sei de onde vem isso, mas o meu cérebro pensa dessa maneira. É assim que ele funciona pra tudo. Massa. Tem alguma? Eu tenho. Ô, Alfredo, você tem muita visão, cara. E aí, o que você considera que é uma habilidade para o empreendedor daqui a 10 anos, por exemplo? Comunicação e pergunta. Essas daí são essenciais. Coisas, né? Cara, 2 coisas que o empreendedor não pode adiar ou negligenciar, ele tem que ficar bom. Bom. Não é, eu sei. Não, é ficar bom, ter técnica. Comunicação e aprender a perguntar. Então, se eu pudesse falar para qualquer pessoa aqui, comunicação, você tem que saber criar storytelling. Você precisa saber fazer as perguntas certas. Inteligente. Porque pergunta merda atrai resposta merda. Você precisa aprender gatilho mental, porque hoje as pessoas estão muito displicentes. Então você tem que ser interessante. Você tem que saber criar curiosidade. Você tem que saber construir desejo. Você tem que saber... Você tem uma série de coisas ali que você precisa aprender. E isso vem através do gatilho mental. E você tem que saber oratória. Você tem que ser bom em oratória. Você tem que ser bom de falar em reunião, em público, em apresentação, em gravar um vídeo. Né? Então, a comunicação, a gente hoje vive se comunicando a todo momento. Então, você olha stories, você fala em grupo de WhatsApp, você manda mensagem, você recebe mensagem, você fala disso, você assiste TV. Se a gente parar pra pensar, a gente hoje tá se comunicando em todo momento. Você hoje tá na balada, tá no negócio, você tá fazendo um story, você tá se comunicando. Então, se comunicar se transformou em algo essencial para a alta performance. Só que não é de agora. Qual é a maior marca, o maior negócio construído no mundo? Maior negócio construído no mundo? Uma marca. A Apple. A Igreja Católica? Jesus Cristo. Qual foi a ferramenta que ele usou? Ele tinha dinheiro? Não. Comunicação. Então, se você pega todos os grandes acontecimentos mundiais, bons ou ruins, foram construídos através de comunicação e não de dinheiro.
Ou seja, comunicação é mais poderoso do que dinheiro. Pode crer. Então, não tem como adiar isso. Tem que ser muito foda em comunicação. Comunicação não verbal, verbal, etc. E por aí vai. Que é esse lance de imagem que a gente também falou, que pra mim hoje tem um cara no Brasil que entrega muito, que é o Balbi. O Balbi hoje tá ajudando a galera de forma democrática a se vestir melhor. Mostrando como pode fazer isso na Loro Piana, mas como pode fazer isso na Zara, na Hering. Então não tem desculpa pra você não... E eu não tô falando pra você se vestir igual a ele, tá? Porque ele tem um estilo que ele prova que pode ter vários estilos dentro de uma identidade. Mas eu tô falando pra você encontrar a tua identidade e se vestir bem. Então eu acho que isso pra mim é o futuro. Tem uma coisa nova hoje, que é isso aqui, ó. Não sei se vocês conhecem isso aqui, ó. Vocês conhecem isso aqui? Cara, eu vi o vídeo que foi da China, não foi? Não. Que é o de Conhece IA. isso aqui? Não, que isso? Isso aqui se chama Cloud. Isso aqui é um negócio que eu ativo quando eu sento aqui, eu ligo o app no meu celular, ele grava tudo que eu tô falando, separa por voz e usa inteligência artificial para criar um mapa mental de tudo que a gente falou aqui. E se eu depois fizer pergunta para ele, ele me entrega. Você fala, cara, o que você acha que eu falei que, pô, foi mais... Tu já postou isso aí no seu Instagram? Já Isso vende no postei. Brasil? A gente tá trazendo pro Brasil. Do caralho. Quem tiver interesse aí, já segue lá o Fredo Soares, que em breve vai ter novidades. A gente tá fechando uma parceria para representar essa marca aqui no Brasil. E como isso tem de mesa, tem de vários outros. Isso é muito Mas, maneiro. cara, isso aqui vai impactar o trabalho como a calculadora impactou a matemática Lá atrás. lá atrás. Isso aqui vai dar o poder para todo mundo de você fazer uma reunião e depois perguntar para a inteligência artificial, cara, o que você achou do que eu falei? O que você faria diferente? Qual o resumo do que eu falei? Isso aqui é o presente, não é o futuro. Isso tá aqui, tá pra galera comprar, a gente usa em tudo. E tem comunicação, né? Tipo assim, no final a habilidade do futuro vai ser documentada por uma coisa do presente, ou a habilidade do Então, presente, né? eu chego nas palestras e mostro isso, a galera, porra, não sei o que é, nunca vi. Então, cara, acho que isso pra mim é uma grande aposta pro futuro que vai te dar valor no presente. Eu tenho mais uma pergunta. Nessa questão da visão, se você tivesse uma oportunidade de mudar a cultura dos empreendedores do Brasil, qual que seria a sua sugestão para torná-los melhores? Nada. O brasileiro é um dos melhores empreendedores do mundo. O brasileiro tem raça, não desiste nunca, vai até o final, é inovador, é inventor, bom de relacionamento, bom de venda. A gente tem um país ultra empreendedor. Do agro ao tech, o Brasil empreende todos os dias. A gente tem que agradecer, ter honra e aprender a reverberar a capacidade empreendedora que o Brasil tem de construir coisas fodas. E não achar que a gente tem que mudar alguma coisa. O Brasil tem uma cultura empreendedora. Ah, mas não é todo mundo, é uma parte da sociedade. Mas hoje, ser empreendedor, que não significa ser empresário, é diferente, mas ter seu próprio negócio, que é ser empreendedor, está entre os top 3 maiores sonhos do brasileiro. Que antigamente era ser funcionário público. Então, nunca todos vão ser empreendedores. Então não adianta eu querer mudar a cultura para todos ser empreendedores, que isso não vai acontecer. Então eu acho que as pessoas, elas têm que, na verdade, o Brasil tem que, na verdade, continuar fazendo o que ele está fazendo. E a única coisa que falta não é a dos empreendedores. A única coisa que falta são os empreendedores terem mais acesso a comunicações em massa. Porque hoje isso é um desafio gigante, um desafio da internet, um desafio do próprio algoritmo. Que eu faço um vídeo foda, vai entregar muito menos do que se eu fizer uma dancinha. Por quê? Porque essas empresas querem emburrecer a sociedade para diminuir a competitividade. As pessoas podem não acreditar nisso, mas é intencional. Essas empresas querem uma sociedade mais burra, porque uma sociedade mais burra é menos competitiva. E tem pessoas inteligentes pensando nos próximos 100 anos do mundo. Como é que a China vai ser melhor do mundo daqui a 100 anos? Tem pessoas pensando e trabalhando para isso, e criando empresas para isso. Então, a gente só tem que ter essa ciência, essa consciência de que isso não é teoria da conspiração.
Isso é a verdade. Muito bom. Massa. Irmão, obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. O papo foi bom, passou rápido. A gente tem aí... Aceitado o convite não, tu tá pagando pra isso. Só Também, pra ficar né? claro que eu não sou uma ONG aqui, senão a galera vai começar a me convidar pra podcast. Justo, justo. Bem parceladinho dá, né? Como o Gustavo Lima diz, É. faz na prestação que eu compro o mundo. Já era. O taxímetro tá rodando ali, então vou mandar rápido. Cara, o livro que tu fez o prefácio, mas sua versão aí, seu impresso, tu participou aí com a gente. Animal. Aí, galera, ó, não tem desculpa não, hein? As 7 leis do vendedor de sucesso aqui, ó. Com alguém que foi estagiário desse cara e virou vendedor. E vendedor não, virou advisor de vendas mesmo. O cara que representa pra caramba, ajuda hoje várias empresas, tá crescendo, tá ajudando as empresas a crescer, a vender melhor, que não é só vender mais. A empresa tem mais chance de quebrar vendendo muito errado do que não vendendo. Então tem que aprender a vender melhor, tem que aprender a ter intencionalidade no que você tá vendendo, como você tá vendendo, para que a venda ela construa a sua estratégia. Fazer dinheiro é fácil. Sair vendendo é fácil. Agora, usar vendas para levar a tua empresa para onde você decidiu que a tua empresa vai, isso é estratégia, eu acho que é isso que você faz. Massa, irmão, obrigado. Essa aqui é a melhor meia que você vai usar um dia aí. Só o pacote e que você tá vai meio ver que você zoado não aí, vai porque largar, mas o pessoal não ajudou muito aí, tá? confortável. Mas é muito confortável, tá? Meia da Webpick. E obrigado aí, mais uma vez. É isso. Você eu só gosto. É isso. Falei pra você pagar ele. Galera, esse foi mais um Dali para não Tomale. Não esquece de compartilhar, curtir, comentar. E até o nosso próximo episódio. Valeu!